A humanidade conquistou montanhas, oceanos e até a Lua, mas ainda existem lugares onde o acesso é totalmente proibido, não por acaso, mas por perigo extremo, segredos de Estado, crenças sagradas ou ameaças reais à vida humana. Ao longo da história, governos, religiões e comunidades marcaram certas zonas como intocáveis, criando espaços selados pelo medo, pelas leis e pelo mistério. Mas agora fica uma pergunta inquietante. O que acontece de fato dentro dos 10 lugares mais restritos da Terra? O número 1 pode ser tão impactante que vai te deixar sem reação. Então acompanhe conosco neste caminho aterrador. Número 10. Ilha North Sentinel, a ilha onde ninguém pode entrar. Em pleno Oceano Índico, existe um lugar onde o mundo moderno simplesmente não tem acesso. A ilha North Sentinel é habitada por uma tribo que permaneceu completamente isolada por milhares de anos. Seus habitantes rejeitam qualquer tipo de contato externo e respondem com extrema violência à presença de estranhos. Embarcações que se aproximaram foram atacadas e as tentativas de resgate ou exploração terminaram em tragédia. O governo da Índia proibiu rigorosamente qualquer aproximação à ilha, para evitar mais mortes e, ao mesmo tempo, preservar o modo de vida de seus habitantes. Este é um território onde o passado continua dominando o presente. Número 9. Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Serpentes. Em frente à costa do Brasil, encontra-se uma das ilhas mais perigosas do planeta. Conhecida popularmente como a Ilha das Cobras, ela abriga milhares de serpentes venenosas em um espaço reduzido. Entre elas, destaca-se a jararaca ilhoa, cujo veneno é extremamente potente. A concentração desses animais é tão alta que praticamente não existe um lugar seguro para pisar. O acesso é completamente proibido ao público e apenas cientistas autorizados podem chegar até lá, sob rigorosas medidas de segurança. Para muitos, este lugar é uma verdadeira armadilha mortal natural. Número 8. Área 51, o segredo mais vigiado dos Estados Unidos. No deserto de Nevada, encontra-se uma das bases militares mais famosas e misteriosas do mundo. A chamada Área 51 tem sido alvo de teorias por décadas. Falam-se em experimentos secretos, testes de aeronaves avançadas e até na presença de tecnologia não humana. A única coisa comprovada é o nível extremo de segurança que cerca essa instalação. Placas de advertência, vigilância constante e protocolos militares impedem qualquer tentativa de aproximação. O sigilo transformou este lugar em um símbolo global do proibido. Número 7. Os arquivos secretos do Vaticano. Conhecimento oculto ao mundo. Dentro da cidade do Vaticano são guardados alguns dos documentos mais antigos e confidenciais da história da humanidade. Esses arquivos só podem ser consultados por um pequeno grupo de pesquisadores aprovados. Manuscritos antigos, cartas privadas e registros religiosos permanecem fora do alcance do público há séculos. Este lugar alimentou teorias sobre informações que nunca foram reveladas. O que realmente está guardado em seus muros continua sendo um dos segredos mais bem protegidos do mundo moderno. Número 6. A Ilha de Poveglia, o lugar amaldiçoado da Itália. Localizada em uma pequena ilha entre Veneza e Lido, Poveglia é considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. Durante séculos, foi usada como zona de quarentena para pessoas com peste bubônica. Milhares de doentes foram levados para lá para morrer e seus corpos foram queimados sem qualquer tipo de ritual. O solo da ilha é composto em parte por cinzas humanas. Mais tarde, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha. Segundo as lendas, o médico que dirigia o local passou a realizar experimentos brutais em seus pacientes, impulsionado pelas supostas vozes dos mortos. Com o tempo, ele perdeu a razão e, atormentado por figuras invisíveis, se jogou da torre da ilha. Desde então, ninguém voltou a viver ali. Os pescadores se recusam a se aproximar, e o governo italiano proibiu completamente o acesso ao local. Alguns afirmam que, durante a noite, ainda é possível ouvir gritos à distância, como se as almas presas em Poveglia nunca tivessem encontrado descanso. Número 5.
A zona de exclusão de Chernobyl, o inferno silencioso. Em 1986, um desastre nuclear mudou a história para sempre. Após a explosão do reator em Chernobyl, uma enorme região foi evacuada e ficou completamente abandonada. Hoje, essa vasta área permanece contaminada por uma radiação invisível, capaz de provocar doenças mortais até mesmo décadas depois. Pripyat, a cidade que um dia esteve cheia de vida, ficou congelada no tempo. Escolas, hospitais, parques de diversões e casas continuam intactos, cobertos de poeira e vegetação venenosa. Os relógios pararam. Os brinquedos permanecem onde as crianças os deixaram. E o silêncio é tão profundo que chega a ser perturbador. Embora existam passeios extremamente controlados, há áreas onde é absolutamente proibido entrar. Em certas zonas, poucos minutos de exposição já são suficientes para causar danos irreversíveis ao corpo humano. Alguns exploradores ilegais afirmam ter visto figuras se movendo entre os prédios vazios ou ouvido vozes em lugares onde, oficialmente, ninguém vive. Chernobyl não é apenas um lugar abandonado. É um lembrete vivo de um dos maiores erros da humanidade. Número 4. Monte Kailash, a montanha que ninguém pode escalar. Localizado no Tibete, o Monte Kailash é considerado sagrado por várias religiões. Ele é visto como o centro espiritual do mundo e, por respeito, é proibido escalá-lo. Mesmo assim, algumas expedições tentaram desafiar essa regra e todas fracassaram. Falhas inexplicáveis nos equipamentos, condições climáticas extremas e relatos de fenômenos estranhos fortaleceram a ideia de que essa montanha não deseja ser conquistada. Mais do que um ponto geográfico, ela é um símbolo intocável para milhões de pessoas. Número 3. O Triângulo das Bermudas, onde tudo desaparece. Entre Miami, Bermudas e Porto Rico, estende-se uma área do oceano famosa pelo desaparecimento inexplicável de navios e aviões. Ao longo dos anos, inúmeros casos ficaram sem explicação. Instrumentos que falham, comunicações que são interrompidas e condições climáticas anômalas alimentaram sua lenda. Embora a ciência apresente algumas teorias, o mistério permanece. Para muitos, este é um ponto onde a lógica simplesmente desaparece. Número 2. A montanha Ebek, um lugar que afeta a mente humana. Em regiões isoladas da Noruega, fala-se de uma montanha onde ninguém consegue permanecer por muito tempo. As pessoas que tentaram explorá-la descrevem uma sensação de angústia extrema, desorientação e perda de controle. Por essa razão, não existe interesse turístico nem rotas oficiais até ela. O acesso não é documentado nem promovido. Sua reputação transformou esse local em um espaço evitado até mesmo pelos habitantes das regiões próximas. Número 1. A Floresta de Aokigahara, o lugar mais inquietante de todos. Localizada aos pés do Monte Fuji, no Japão, essa floresta é conhecida mundialmente por sua relação com inúmeras tragédias. Sua vegetação densa, o silêncio absoluto e a dificuldade de encontrar uma saída criam um ambiente profundamente perturbador. As autoridades realizam patrulhas constantes para evitar novas perdas humanas, mas a fama sombria desse lugar continua intacta. Para muitos, não é apenas uma floresta, mas um espaço carregado de energia negativa e sofrimento, considerado um dos lugares mais assustadores do planeta. Todos esses locais têm algo em comum. Eles estão envoltos em silêncio. Não no silêncio comum de um espaço desabitado, mas em um silêncio imposto, protegido, vigiado ou temido. São pontos no planeta onde a humanidade decidiu não avançar mais, onde a tecnologia, a ciência, a religião, a política ou o próprio instinto de sobrevivência traçaram uma linha invisível. Além dessa linha, o acesso se transforma em crime, em perigo ou em uma viagem sem volta. Em alguns casos, as razões estão ligadas à proteção de povos ancestrais, culturas que sobreviveram por milhares de anos sem contato com o mundo exterior. Em outros, tratam-se de medidas extremas de segurança nacional, lugares onde são desenvolvidos projetos que jamais devem vir à tona. Também existem espaços carregados de significado espiritual,
onde milhões acreditam que habitam forças que não devem ser perturbadas. E por fim, há territórios marcados pela dor humana, pela morte, por energias que até hoje perturbam aqueles que se aproximam demais. O que é inquietante não é apenas o fato de esses lugares existirem. O que realmente assusta é que eles fazem parte do mesmo mundo em que vivemos. Eles não estão em outra dimensão, nem em um planeta distante. Eles estão aqui, alguns a poucas horas de grandes cidades, escondidos em ilhas, selvas, desertos, montanhas e florestas que ainda aparecem nos mapas, mas que na prática foram apagados do acesso humano. O futuro desses lugares é incerto. Alguns permanecerão selados para sempre. Outros poderão ser abertos, estudados ou até explorados. Mas cada decisão tomada sobre eles trará consequências para a humanidade e para o equilíbrio do que ainda permanece intocado ou desconhecido. A verdadeira pergunta já não é se algum dia poderemos visitá-los, mas se realmente deveríamos fazê-lo. Até onde nossa curiosidade deveria chegar?